E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Chegamos aí a mais um episódio da série Os Desafios Atuais para a Igreja. E eu quero dizer a você, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se você já é inscrito, aproveita e compartilha aí esse link desse vídeo e chame mais pessoas para estar conosco. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que muitas pessoas não dão nem a mínima, mas algo chamado linguagem neutra. E eu não sei se você viu, mas há 2 semanas atrás houve uma cerimônia e o governo federal, do presidente Lula, colocou uma pessoa para cantar o hino nacional e o hino nacional foi cantado em linguagem neutra. Você já ouviu falar sobre isso, meu irmão? Você sabe o que significa linguagem neutra? Você sabe por que essas ideologias têm vindo contra a sociedade? Você sabe qual é o propósito final disso aí? Você já parou para estudar e para analisar por que a esquerda do Brasil e do mundo e a cultura woke tem batalhado para tentar modificar a linguagem? Você já parou para pensar sobre isso? Então hoje vamos falar um pouco sobre essa questão, sobre linguagem neutra. Se você nunca ouviu falar, a linguagem neutra significa o seguinte: eu no vídeo passado eu falei sobre ideologia de gênero. E a linguagem neutra, ela também é da mesma, lembrando, feminismo, ideologia de gênero, linguagem neutra, ativismo gay, essas questões são tudo uma ideologia destrutiva com um princípio, raiz e Marx. Se você não sabe quem é Karl Marx, você sabe que ele é o pai do comunismo. Ele tem outros na história, mas ele é um cara que é o pai do comunismo. Exemplificado aqui no Brasil, através de quem? Daquele que morreu, Paulo Freire, que chegou a ser o patrono da educação no Brasil, colocado pela esquerda. Você veja a que ponto o Brasil já se encontra. Paulo Freire, e aí você vai ver por que no Brasil a educação é de péssima qualidade. Porque a educação de Paulo Freire é baseada em socioconstrutivismo, ou seja, um termo de linguagem para alfabetização que, em vez de melhorar a qualidade e apressar o crescimento de uma criança na formação de interpretação, de leitura, ao contrário, traz só desordem. E nós vemos que na época do governo Bolsonaro, ele criou uma secretaria de alfabetização com Carlos Nadalim, e essa secretaria de alfabetização, ela vem no ensino, no caso da língua portuguesa, baseado em que a criança aprendesse de um modo no sistema fonético. Ou seja, com isso a criança consegue absorver não só audível, mas também ela consegue perceber através da construção de frase. E baseado nisso, ou melhor, para tentar destruir o ensino e para que o Brasil fique cada vez mais com pessoas analfabetas ou analfabetos funcionais, que significa isso? O cara mal sabe assinar um nome, mas não sabe interpretar um texto. O cara não sabe ler um livro, ou melhor, ler uma frase, lendo a frase e respeitando a pontuação, respeitando vírgula, as regras da língua portuguesa. Por quê? Porque ele não foi ensinado. Ele foi ensinado no modo Paulo Freire, comunista, socioconstrutivismo. E aí, para piorar, a língua portuguesa já é uma língua complexa, já é uma língua que tem é uma língua que você tem dificuldade às vezes de associar a palavra pelo fato de que a expressão portuguesa, a origem da língua portuguesa, ela é uma linguagem.
Eu lembrei até da Cíntia Chagas, que é fantástica. Aquela mulher, como ensinadora, ela é, né? Então, o que acontece? Você não consegue, a língua portuguesa tem essa dificuldade. Para piorar, tem pessoas que não sabem nem o português e aí agora eles querem colocar a linguagem neutra. Significa o quê? Você não pode falar muito sobre masculino nem sobre feminino. Porque, na verdade, a cultura do comunismo, do socialismo, do woke, a esquerda, no mundo todo, eles são pessoas que a mente deles são tão doentias, tão prejudicadas com a ação das trevas, que eles querem proporcionar destruição, obedecendo ao pai deles, que é o diabo, para com a família e para com a sociedade. E a linguagem neutra é uma dessas formas. Por quê? Porque você distorce, isso está no manual do comunismo, você distorce a fala para que você consiga manipular a massa e enveredar todo mundo no caminho em que o comunismo consiga avançar com vários tipos de ações no meio da sociedade. Essa é a verdade. E aí você já deve ter ouvido falar todos. Não é todo, nem todas, é todos. Eles querem uma linguagem neutra. E aí eles querem botar essas frases. E eu gostei muito porque, graças a Deus agora, nós temos pessoas que são representantes da direita conservadora e lutam para que a sociedade venha realmente conseguir vencer esses desafios de estabelecimento de comunismo no Brasil. E aí o Nicolas Ferreira, você já deve ter ouvido falar, ele foi defender veementemente a posição da língua portuguesa atual, como ela é, na sua origem, do jeito que realmente ela é estabelecida agora. Não na sua origem, porque a língua portuguesa ela sofreu algumas transformações, mas não ao ponto de tentar deturpar aquilo que já está estabelecido. Por exemplo, Vitória, Felipe. Antigamente, lá na época de 50, 40, o Felipe era com PH, né? Vitória, tinha toda vitória, não era Victória, toda vitória era Victória, não era Vitória, essas coisas dessa natureza assim. Eu lembro de algumas coisas. Foram sofrendo alteração, o Brasil mesmo, né? Que o nome Brasil, fora outras coisas, foram alteração, mas que não mexeram na essência da frase. No caso, a linguagem neutra quer mexer na essência. Então, eu quero dizer para você o seguinte, qual a intenção dessa? A intenção dessa é fragilizar a sociedade. E a igreja, onde entra nessa história? A igreja entra na seguinte história. Como que você descobre que o comunismo quer fazer algo para destruir a sociedade? A Bíblia diz no livro de Gênesis que os homens decidiram construir uma torre para ver o que Deus estava fazendo lá em cima. Na mente deles, né? Eles construíram a Torre de Babel. A Bíblia diz que Deus confundiu a língua deles porque eles estavam projetando algo para o mal. Então você tem que entender, eles na verdade querem confundir a língua portuguesa para tentar fazer o mal. Deus na verdade confundiu para eles não continuassem no projeto de destruição. Porque o projeto de Deus era o quê? Ir por todo mundo, multiplicar, né? Homem, multiplicar, a intenção de Deus naquele momento era o quê? Expansão do reino. E aí Deus ali modificou. Já no caso deles, eles estão baseados na ideologia de Marx, que também por trás, e uma das ordens é fazer isso, destruir a língua original de uma nação, e aí você automaticamente começa a fazer as suas presas. O intuito da linguagem neutra. E aí o Nicolas Ferreira fez uma lei lá para BH impedindo que essa linguagem neutra fosse difundida em Belo Horizonte. O que eu também quero colocar aqui na cidade, só estou esperando acabar a eleição. O vereador que ganhar, que for meu amigo mesmo, vou levar a lei para ele também colocar aqui na cidade. Porque a intenção
é que às vezes você pensa, não, mas isso não vai avançar. Já tem avançado. Se cantar o hino nacional é para ver qual seria a repercussão. E eu vou te falar, tirando os conservadores e pessoas que estão atentas a isso, nego nem notou. Então a linguagem neutra é mais uma destruição que, se bobear, entra na igreja e certamente já tem na escola dos teus filhos. Às vezes os livros didáticos estão cheios disso. Às vezes redações que seus filhos fazem. E com isso vai trabalhando no cérebro dele. Daqui a pouco teu filho está sendo manipulado por ideologias nefastas que são contra o cristianismo. Por isso, pai e mãe, abre seu olho. Abre seu olho. Você não sabe o que é linguagem neutra? Vá atrás e busque informação. É o melhor para a sua vida. Esse é um dos desafios atuais da igreja. Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Até o próximo episódio dessa série, os desafios atuais da igreja. Se não é inscrito, inscreva no canal, ajude a gente a crescer aí e vamos conosco nessa jornada.